gente, aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre a arte românica, que é um dos estilos pertencentes à Idade Média na Europa. O Império Romano ele se divide em 395 d.C. em Império Romano do Oriente e do Ocidente. O lado oriental se baseia em Bizâncio com a arte bizantina, que foi uma arte cheia de regras, de estrutura e que foi um cânone por vários lugares da Europa. Só que o lado ocidental sofreu muitas invasões dos povos bárbaros. Lá em Roma, onde continuou a sede do Império Romano Ocidental, houveram muitas influências de culturas diferentes de outros lugares da Europa. Então aquela arte que era muito clássica, baseada ainda lá no início do Império Romano, do Império Romano Antigo, inclusive, ela acaba se dissolvendo, então o aspecto religioso cristão não aparece mais nas pinturas, a figuração ela acaba praticamente, a arte se baseia muito mais na decoração, na geometrização, no abstrato, certo? Vamos lá, do século 5 ao 7, então acontecem essas invasões que eu disse, o aspecto fica muito mais decorativo, o Império Romano ele acaba tendo uma crise política, São pequenos territórios no campo que começam a ser mais autônomos, não tem mais nenhuma cidade muito importante se desenvolvendo nesse período. Assim, em contrapartida lá em Bizâncio, o Império ele cresce bastante. Então, no Império Romano Ocidental, os pequenos reinos, os pequenos reinados acabam tendo uma postura mais autônoma, certo? O desenvolvimento da cultura ele fica quase nulo nessa época. Como eu disse, uma cultura que era unificada, ela acaba se espalhando, se dissolvendo, e a igreja ela preserva a arte e a educação, pensando que algumas famílias conseguiam proporcionar o estudo, a educação para os seus filhos, era nas instituições religiosas que acontecia esse processo. Algumas esculturas, peças artísticas lá do antigo Império Romano são preservadas ainda assim pela Igreja Católica, apesar de serem peças mais de outra cultura, de outra religião, religião politeísta lá dos romanos e gregos. Mesmo assim, as esculturas são preservadas, sofrem de repente alguma adaptação, mas elas são valorizadas enquanto peça artística. Muito bem. A partir de 800, aí acontece uma grande mudança, porque o Carlos Magno ele foi coroado como imperador e ele tenta resgatar aquele aspecto clássico dos valores lá das construções romanas, construções muito amplas, muito sólidas, uma arte que representa, que divulga também tanto a política quanto a religiosidade. Então, o retorno à estética clássica e, em consequência disso, a produção artística ela fica muito mais evidente. Nos mosteiros é que a arte ganha mais vida ainda, ela acaba sendo muito mais desenvolvida, são estudadas várias técnicas, por exemplo, os manuscritos, os documentos, as iluminuras começam aqui, acabam tendo mais evidência depois no estilo gótico. E vamos lá então para os estilos da arte românica mesmo. Então, na pintura, os temas continuam sendo religiosos, existe a deformação simbólica na figura humana. Como eu disse, lá na arte bizantina ainda, a figura humana ela não respeitava o realismo, mas era de uma forma bem intencional. Então, ainda você vai ver nas pinturas românicas a figura de Jesus, por exemplo, centralizada, bem estática, sem muita sugestão de movimento, certo? A figura de Jesus muito maior que a dos outros personagens, os apóstolos, enfim, os santos. E é uma pintura muito figurativa. Então veja só que diferença, do início desse estilo, após a ruptura do Império, para depois da influência de Carlos Magno. A ausência do sombreamento. Quando eu falo ausência, é que ainda não se desenvolvia essa ideia de realismo, ela não era importante, mas ainda assim, de repente nas dobras dos tecidos, na pele, há um certo destaque de proporção, de volume, mas não é algo super evidente, nem muito estudado, nem muito complexo. Como suporte, tá? Assim como hoje, por exemplo, acontece no grafite, que é uma arte
que no início era mais transgressora, mas que hoje ela tem uma intenção muito mais artística. Quando eu contrato um grafiteiro para trabalhar no meu muro, na minha parede, ele está fazendo um mural, tá? A palavra técnica seria essa. O grafite teria a intenção muito mais pura da palavra. E a técnica de afresco é uma das técnicas usadas para o muralismo, que é quando você trabalha com a massa corrida, molhada, ainda úmida, logo após a construção da parede, e aí você aplica a tinta, produz lá a sua ilustração, e quando a parede e a massa secam junto com a tinta, elas viram uma coisa única, que é resistente até hoje. Então a gente consegue olhar essas pinturas de tão antigamente assim e ver elas perfeitas, né, sem muita danificação. Por fim, aqui a gente tem a arquitetura, que é uma das linguagens da arte românica que são, assim, muito características, né? A gente tem, por exemplo, um aspecto visual bem interessante, que é a horizontalidade. A ideia de que quando aquele fiel entra na igreja, ele se sente parte do paraíso. Ele olha para os lados, vê as colunas, vê os arcos, a abóbada, né, acima, mas é um espaço muito amplo, lembrando, né, que ainda assim esses aspectos são clássicos de Grécia e Roma, mas aqui a ideia é que as pessoas façam parte do ritual católico. Então, a estética é clássica, da antiga Roma, principalmente por causa dos arcos. Inclusive, eu fiz uma brincadeira aqui com esses blocos de plástico, ó. Eu até colei com umas fitas adesivas aqui. A ideia é que você trabalhe com a gravidade, né? Igual aqui nesse desenho, ó. Então, você tem as colunas sustentando o arco, e o arco é uma estrutura que mantém a construção em pé, é extremamente forte. Essas peças de cima do desenho aqui, ó, elas têm a parte de baixo estreita e a parte de cima mais larga. Então, uma peça sustenta a outra. Fica difícil que elas deslizem, né? Se elas fossem peças horizontais, enfim, seria diferente. Por isso que até hoje, praticamente em qualquer lugar, você vai encontrar construções que ainda se baseiam em colunas e em arcos, tá? Eu falei das colunas. Acontece que, por exemplo, na Catedral de Pisa, lá na Itália, você vai ver colunas tanto de sustentação, assim como o nosso corpo, né? A coluna, ela serve para sustentar o nosso corpo, por isso que a gente encontra até lá na Antiga Grécia algumas construções que estão em pé. Às vezes o teto, a parede caiu, mas a coluna continua em pé, porque ela é muito forte, muito firme. Mas a gente também vai encontrar aquelas colunas que são simplesmente decorativas, elas estão apoiadas na parede, por exemplo, e elas não têm nenhuma função estrutural. A horizontalidade que eu já citei é uma aparência bem importante na maioria das construções românicas, e a planta em forma de cruz, a cruz romana, né? É um símbolo. Enfim, ele faz parte de várias crenças, mas dentro do cristianismo é um símbolo extremamente importante, né? Porque lembra de Jesus Cristo. Então, se você olhar de cima da construção, você vai ver nitidamente um formato de cruz, né? Com as laterais da cruz ali sendo também entradas e saídas e etc. Na Catedral de Pisa, que eu falei, tem um aspecto bem importante, e essa catedral ela representa bem a arte românica, que é a torre separada da igreja. A famosa Torre de Pisa, né, que é a torre torta. No meio da construção da torre houve um desnível no terreno, ela ficou desnivelada, né, então ela parece que está caindo, mas ela, imagine, faz tanto tempo que ela existe. Ela é bem interessante porque cada nível da torre tem uma quantidade diferente de janelas. Inclusive as janelas, elas têm ainda o formato desse arco. A quantidade de janelas ela vai mudando, ela vai aumentando até chegar lá no topo da torre, porque ajuda na acústica e na propagação do som do sino, que era uma das formas de marcar o tempo naquela época. É bem bacana isso, toda a cidade escuta quando o sino toca, tipo provavelmente a catedral da sua cidade. E ainda na estrutura da arquitetura, bem característica dessa época da arte românica, são as abóbadas, que são aquelas estruturas arredondadas que ajudam a
ter a amplitude da construção, né? Como eu disse lá, essa construção românica ela tem bem a ver com os rituais católicos. E aí existem dois tipos de abóbada bem utilizados nessa época, que é a abóbada de berço, que ela é estruturada num arco romano completo, é um semicírculo perfeito, tá? E a abóbada de aresta, que ela é a interseção de duas abóbadas de berço. Ela forma essas arestas no seu interior e ela ajuda a configurar, ajuda a sustentar aquela cúpula redonda bem em cima desse formato que acaba ficando quadrado. Ela apoia bem todo o peso do material. Você imagina toneladas e toneladas de pedra, né, arredondadas sem nenhuma coluna por dentro, por exemplo. Então, essa estrutura ela é bem firme e por isso que resiste ao tempo até hoje. Então é isso, a nossa aula foi sobre a arte românica, que é um período importantíssimo da Idade Média, que nos direciona para o futuro, que é o final da Idade Média, a arte gótica. Ficamos por aqui e até a próxima!